Fala galera, bom dia, tudo bom com vocês? Então, chegamos ao nosso quinto e último bloco do nosso sistema digestório, beleza? Nesse último bloco a gente vai falar de controle hormonal e ação enzimática. Primeiro de tudo, nessa regulação hormonal, nesse controle hormonal, a gente tem que ter em mente que a função desses hormônios do nosso sistema digestório vai ser de estimular ou de inibir determinados processos do trato gastrointestinal, tá? Primeira coisa, vamos analisar aqui a gastrina, tá? A gastrina ela é produzida no estômago, ela vai atuar no próprio estômago e, como eu já falei para vocês naqueles slides lá do estômago, ela estimula a secreção de suco gástrico, beleza? Por quê? Porque a gastrina ela vai ser produzida quando você estiver mastigando, quando você estiver vendo, sentindo o cheiro ou sentindo o gosto de alimento, tá? Para dizer para o seu estômago, se prepara que vem comida aí. Aí essa gastrina, ao ser produzida, ela estimula o seu estômago a produzir o suco gástrico, tá? Para que ele fique pronto para receber o alimento que vai entrar, que vai chegar até esse estômago. O segundo que a gente vê é a secretina. A secretina é produzida do nosso intestino, na região do duodeno, tá? Mas ela atua sobre o nosso pâncreas e ela vai estimular a secreção de bicarbonato. Lembra que eu falei para vocês quando está falando de pâncreas que ele vai controlar a acidez, ele vai regular a acidez, né? Na verdade, ele vai neutralizar a acidez daquele quimo que chega no duodeno. Aquele quimo veio do estômago com pH 2. Ele vai chegar no duodeno, o duodeno não tem aquela camada de muco protegendo ele do ácido que existe lá no nosso estômago. Ele não tem mucina recobrindo o epitélio interno do duodeno. Então esse ácido ia começar a gerar lesões no duodeno ali, ia começar a gerar machucados mesmo, né? Ia começar um processo de digestão da parede do duodeno. Então o que existe? Existe a secretina estimulando o pâncreas a liberar bicarbonato para neutralizar o pH daquele quimo que chega ao duodeno. Além de neutralizar o pH, ele vai tornar esse pH alcalino. Esse pH vai ficar em torno de 8. Beleza? Após isso, existe a produção da colecistocinina, tá? Colecistocinina. A colecistocinina, ela é produzida também no seu intestino na região do duodeno, só que ela vai ter uma ação dupla. Ela age tanto sobre o pâncreas, como também sobre a vesícula biliar. Sobre o pâncreas, ela vai estimular a liberação da bile, pelo pâncreas, ela vai estimular a liberação do suco pancreático e sobre a vesícula biliar, ela vai estimular a liberação da bile. Beleza? Então, suco pancreático e bile são estimuladas conjuntamente pela colecistocinina, tá? E aí você tem aquela imagem que eu mostrei para vocês no GIF, daquele ducto pancreático se juntando com o ducto que vem da vesícula biliar e chegando junto ao duodeno. E por fim, a gente tem a enterogastrona. A enterogastrona, que também é produzida no intestino, tá? Ela vai atuar no estômago. E ela, destes hormônios todos que tem ação no sistema digestório, é a única que vai ter ação inibitória. Ela vai agir inibindo o quê? O peristaltismo estomacal. E com isso, ela vai inibir o estômago de continuar um processo de digestão, digamos assim. É como se a enterogastrona falasse: estômago, segura aí, porque a gente está cheio de comida para ser processada aqui ainda. Estômago, segura aí, que você tacou quimo pra caramba aqui, a gente não está dando conta ainda de transformar todo esse quimo em quilo. Aí, quando for para continuar a passagem do quimo do estômago pro duodeno, vai baixar a quantidade de enterogastrona, ou ela vai deixar de ser produzida momentaneamente. Aí o estômago volta com seu peristaltismo e volta a mandar o quimo para o duodeno, aí volta a produção de secretina e colecistocinina, tudo de novo. Beleza?
Então, nessa imagem à direita aqui, vocês conseguem observar justamente isso. A linha contínua mostra uma estimulação, enquanto que a linha pontilhada mostra uma inibição. Repara que essa enterogastrona é produzida aqui e ela vai ter uma ação aqui, ou seja, produzida no duodeno e tem ação no estômago. Já a gastrina é produzida no estômago e tem a própria ação no estômago. Já a secretina é produzida no duodeno e tem ação sobre o pâncreas. Já a colecistocinina é produzida no duodeno e tem ação tanto sobre a vesícula biliar como também sobre o pâncreas. Uma coisa importantíssima, não confundam. O fígado produz a bile. A vesícula biliar armazena a bile. Tem muita gente que na hora da prova acaba se confundindo e bota que a vesícula produz a bile. Cuidado com isso. Beleza? E aí a gente vai para a nossa parte de ação enzimática. Repara nesse quadro lindo e maravilhoso. Esse quadro está completíssimo. Ele mostra as principais enzimas, os locais onde elas são produzidas, de quais sucos digestivos elas fazem parte, sobre quais substratos elas agem, quais são os produtos formados a partir da ação delas e qual é o pH ótimo de ação dessas enzimas. Beleza? Lembre-se que pH ótimo da ação da enzima é o local em que essa enzima vai funcionar de maneira mais eficiente. Não quer dizer que essa enzima não funcione em outro pH. Por exemplo, a pepsina, que é a enzima que a gente tem no nosso estômago, o pH ótimo dela é em torno de 2, 2,1. Se o pH tiver, sei lá, 1,9, 2,3, 2,4, ela vai funcionar. Mas ela vai funcionar de maneira menos eficiente do que se o pH tivesse entre 2 e 2,1. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro suco digestivo que a gente tem aqui é a saliva. A principal enzima da nossa saliva é a amilase salivar. Existem alguns professores que dizem que existe uma lipase salivar, mas que também não tem ação, não tem digestão efetiva sobre os lipídios na nossa boca. Então, acaba-se se desconsiderando isso, tá? O pH ótimo para a ação da amilase salivar, que é conhecida como pitialina, é o pH neutro, tá? Essa pitialina vai agir sobre o amido, tá? Que é um polissacarídeo, e vai transformar esse amido em maltose e em glicose. A maltose é um disacarídeo e a glicose é um monossacarídeo. Existe o caso de transformar esse polissacarídeo em oligosacarídeos. Tá? O oligosacarídeo é quando tem mais de dois ou mais monossacarídeos na mesma molécula. Tá? Disacarídeo, trissacarídeo, tetrasacarídeo, assim por diante. Tá? Poucos monossacarídeos formando uma mesma molécula. Tá? Aí por isso que vai existir no suco pancreático o que a gente chama de amilopepsina ou de amilase pancreática. A amilopepsina ou amilase pancreática vai ter a função de digerir todo aquele amido, todo aquele polissacarídeo que não foi digerido ainda lá na nossa boca. Beleza? Suco gástrico. A gente tem a pepsina, que vai agir sobre as proteínas, transformando as proteínas em peptonas, em peptídeos menores, tá? A proteína é um polipeptídeo, ela vai transformar esse polipeptídeo em oligopeptídeos, beleza? E a renina, que vai agir sobre a caseína solúvel, que é aquela principal proteína do leite, e vai transformar essa caseína solúvel em caseína insolúvel. O que quer dizer transformar a caseína solúvel em insolúvel? Ela vai fazer com que essas moléculas de caseína se coagulem. É como se elas começassem a se aglomerar e se depositar no fundo do seu estômago. Por que elas vão fazer isso? Porque quanto mais elas se aglomerarem e se depositarem no fundo do estômago, mais tempo essas caseínas vão ficar dentro do estômago. Então, mais tempo para que ocorra a ação de enzimas sobre a caseína. Então, vai ter uma digestão mais eficiente da caseína para a produção de mais nutrientes. Por isso que recém-nascidos têm uma produção elevadíssima de renina no estômago, porque a alimentação de recém-nascidos mamíferos ela é basicamente leite.
beleza? Então, toda a proteína que eles têm que tirar é do próprio leite. E o pH ótimo é um pH ácido, próximo de 2, tá? Suco pancreático, tá? Ele vai ser produzido no nosso pâncreas, tá? As enzimas que são produzidas, você tem a quimiotripsina, tá? Que vai digerir tanto proteínas como peptonas, que serão aí pra gente os oligopeptídeos, tá? Vai digerir tanto polipeptídeos quanto oligopeptídeos. E esses oligopeptídeos formados serão oligopeptídeos menores, beleza? Porque, vamos lá, acima de 100 peptídeos eu tenho uma proteína, tá? Mas eu tenho 98, eu tenho 70 e pouco, o que eu chamo de um oligopeptídeo grande. E eu tenho tipo 12, 10, 5, o que eu chamo de um oligopeptídeo menor, beleza? Vai ter essa diferença aí da ação da quimiotripsina, tá? A tripsina, ela vai agir da mesma maneira que a quimiotripsina, tá? Vai agir sobre polipeptídeos e oligopeptídeos maiores, transformando em oligopeptídeos menores, tá? Essas são são enzimas que têm ação sobre as proteínas, mas são produzidas pelo pâncreas e vão ter a sua ação no duodeno, beleza? É produzido pelo pâncreas, mas é secretado no duodeno. O pH vai ser um pH alcalino, próximo de 8. Uma coisa importante é que tanto a quimiotripsina como a tripsina vão ter aquelas questões iguais à pepsina. A pepsina, ela depende de um pH para ser ativado, um pH ácido. Tanto é que o ácido clorídrico, reduzindo o pH a 2, vai ser o responsável por transformar o pepsinogênio em pepsina. A mesma coisa vai acontecer para a quimiotripsina e para a tripsina. A quimiotripsina, ela vai ser o quimiotripsinogênio, ele vai ser transformado em quimiotripsina quando existir a produção de tripsina. Só que vai existir a produção de tripsina quando o tripsinogênio tiver em contato com as peptonas, beleza? Com oligopeptídeos maiores. Então vamos lá, oligopeptídeos maiores chegaram lá no duodeno, tá? Onde foi liberado o suco pancreático. O que vai existir lá? Quimiotripsinogênio e tripsinogênio. Essas peptonas em contato com o tripsinogênio vão estimular a transformação dele para tripsina. A existência da tripsina lá vai estimular a transformação do quimiotripsinogênio em quimiotripsina, beleza? São as formas inativas e formas ativas, respectivamente, tá? Além disso, a amilopepsina, que é chamada também de amilase pancreática, tá? Que vai agir sobre o amido e polissacarídeos em geral, transformando em maltose e glicose. As nucleases, tá? RNase e DNase, tá? São nucleases, tá? De maneira mais genérica. Essa daqui, RNase, é a ribonuclease e a DNase é a desoxirribonuclease. Vão agir sobre os ácidos nucleicos, respectivamente RNA e DNA, quebrando eles em nucleotídeos. Também vão agir em pH alcalino. E por fim, a lipase, que é uma lipase, como é produzida pelo pâncreas e está no suco pancreático, a gente chama de lipase pancreática, ou só lipase, que vai agir sobre os lipídios, quebrando esses lipídios em ácidos graxos e glicerol, também em pH alcalino. Repara que, então, duas enzimas específicas para proteína, uma enzima específica para carboidrato, amido mais específico, duas enzimas específicas para para ácido nucleico e uma enzima específica para lipídio, tá? É o suco mais diverso em termos de tipos de enzima, tá? Age sobre proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídios. E por fim a gente tem o suco entérico, tá? O suco entérico, repara que a gente vai ter essas duas primeiras aqui
essas 3 primeiras aqui agindo sobre proteínas e essas 3 últimas agindo sobre carboidratos. Tá? A gente vai ter a carboxipeptidase, aminopeptidase e dipeptidase. Tá? Tanto a carboxipeptidase quanto a aminopeptidase vão agir sobre oligopeptídeos menores, transformando esses oligopeptídeos menores em dipeptídeos ou aminoácidos. E a dipeptidase vai agir sobre dipeptídeos, transformando eles em aminoácidos. Beleza? Então acompanha comigo. Lá no estômago, a pepsina transforma proteínas em oligosacarídeos grandes, ou peptonas. A quimiotripsina e a tripsina no suco pancreático vão transformar esses oligopeptídeos maiores, ou peptonas, em oligopeptídeos menores. Lá no suco entérico, a carboxipeptidase e a aminopeptidase vão transformar esses oligopeptídeos em dipeptídeos ou diretamente aminoácidos. E a dipeptidase vai transformar os dipeptídeos direto para aminoácidos. Beleza? Essas 3 proteases, o termo protease é um termo genérico para descrever enzimas que digerem proteínas. Essas 3 proteases também agem em pH alcalino de 8. Tá? Próximo de 8. E aí a gente tem a maltase, sacarase e lactase. Maltase vai atuar sobre a maltose, produzindo moléculas de glicose. Sacarase vai atuar sobre a sacarose, produzindo moléculas de glicose e frutose. E lactase vai agir sobre a lactose, produzindo moléculas de glicose e galactose. Beleza? Todas essas também em pH alcalino próximo de 8. Então, pH ótimo para ação da pitialina, pH próximo de 7, neutro. pH ótimo para ação das proteases estomacais, pH ácido próximo de 2. pH ótimo para ação de todas as outras enzimas, tanto do suco pancreático como também do suco entérico, que pode ser chamado de suco intestinal. pH alcalino próximo de 8. Então, repara, esse primeiro retângulo é o que ocorre, a digestão que ocorre na boca. Esse segundo retângulo aqui, que está meio que em rosa, é a digestão que ocorre no estômago. Todo o resto é a digestão que ocorre no intestino delgado, na região do duodeno. Por isso que eu falei que o duodeno é importantíssimo para digestão química. Beleza? E uma outra coisa importantíssima é isso daqui. Os animais não produzem celulase. Mesmo que seja um animal herbívoro, mesmo que seja uma vaca, um cabrito, um elefante, uma girafa, um rinoceronte, qualquer animal herbívoro, ele não produz celulase. Nicolas, mas a base da alimentação dele são vegetais, os vegetais são ricos em celulose. Eles não aproveitam a celulose? Aproveitam. A grande questão é que eles têm uma relação mutualística com bactérias e com alguns tipos de protozoários, chamados de triponinfas, que vivem no intestino deles e no estômago e agem no processo de digestão da celulose, quebrando a celulose em moléculas de glicose também. Beleza? Galera, era isso de regulação hormonal e de ação enzimática, e a gente vai ter aí o finalzinho, a mesma ideia, as questõezinhas do Testando Conhecimento, para que vocês vejam se tudo ficou bem tranquilo. Beleza? Fechamos o sistema digestório. Obrigado por acompanhar até aqui. Um grande abraço e bons estudos!